Bom, pessoal, então, nesse momento nós vamos falar sobre ferramentas que vão auxiliar a análise do nosso sistema. Então, tem muita gente que discute sobre essa questão de como se inicia esse processo, né? Então, eu vou direto ao ponto, começo a fazer o banco de dados, começo a programar, qual que é a linguagem que eu vou programar, né? Qual é o banco de dados que eu vou usar, se é o X, o Y, o Z. E na verdade não é isso que o processo de desenvolvimento quer que aconteça, né? Uma boa análise não começa por aí. Uma boa análise começa quando você começa a conversar com o cliente, começa a fazer perguntas para os clientes acerca daquilo que ele necessita, né? Porém, um passo atrás é prudente, né? Ou seja, conhecer a empresa, conhecer o cliente que você vai trabalhar, o que ele faz, com que frequência ele faz, né? Conversar com as pessoas que estão diretamente ligadas àquilo que você vai fazer, ou aquele software, o que aquele software vai ajudar, e aí entender esse sistema. Então, quando a gente fala sistema, já foi dito nas outras aulas, sistema é um conjunto de tarefas executadas, seja por software, seja por outras pessoas, equipamentos, que juntos levam a um objetivo, né? Então não tem nada a ver com software, não. É um sistema de trabalho, né? E esse sistema de trabalho, geralmente a gente chama de processo de trabalho, né? Ou seja, é um conjunto de atividades que você tem que executar de maneira cronológica até chegar num objetivo, um produto final, um documento assinado, um protocolo, enfim. Então, a gente vai defender aqui que a primeira coisa que você tem que fazer dentro de um sistema é criar uma história, né? Ou seja, escrever quem é o cliente, escrever qual o sistema que ele utiliza hoje, o sistema de trabalho que ele utiliza hoje, se é cópia, se é papel carbono, se é mimeógrafo, se é gravação, não importa. Você vai discutir isso daí junto de um papel, junto de um Word da vida, vai escrever tudo que o cliente faz. Por que isso daí é importante? Porque você não é a primeira pessoa que vai tentar fazer o software. Outras pessoas já tentaram fazer, né? E por que houve fracasso? Porque não houve análise. E por que não houve análise? Porque é despreparo do profissional. Então, o que você tem que fazer para não errar novamente? Simplesmente criar uma história. Escrever 20, 30 páginas sobre a empresa, pegar um livro sobre a empresa, um catálogo sobre ela, né? Quais são os departamentos dessa empresa? Aí você fala, Paulo, mas isso daí não tem nada a ver. Tudo bem, então continue errando, né? Não tem problema errar, né? O problema é você não fazer, mas se você quer acertar logo de cara, então faça isso, escreva uma história sobre o cliente, sobre o que ele necessita, qual é o problema que ele tem. E aí então, sabendo desse problema, sabendo da história da empresa, do problema que ela
vem passando, por que que o cara quer uma coisa mais informatizada, vamos dizer assim, né? Aí você vai acertar naquele processo de desenvolvimento inicial. Então, veja, saber com quem você está lidando, né? E saber o que você vai fazer. Veja, isso daí faz com que você, ao longo do tempo, fique nobre nessa parte de discutir problemas com as pessoas. E não vai oferecer para essas pessoas uma solução, mas sim você vai ser o detetive, né, desse processo inicial do desenvolvimento. Então, esse trabalho é um trabalho importante, é um trabalho político, é um trabalho onde você tem que saber se comunicar com as pessoas, é um trabalho que você precisa ter muito coeficiente emocional, né, para você não cair, não se desesperar, porque tentar fazer o software logo de cara, a não ser que você mesmo for o dono da empresa, né, mas mesmo assim garantido que você tenha que fazer um bom processo histórico, né, conversar com as pessoas que estão à volta, conversar com você mesmo, né, extrair dessas pessoas e de você mesmo aquilo que você realmente necessita para que você não precise passar vergonha depois de ter que abandonar o projeto no meio porque você errou o início, né? Então pense nisso. Pense sempre em escrever uma história sobre quem está te contratando e sobre o que ela precisa, né? Depois a gente discute um pouco mais sobre outras ferramentas, mas o processo inicial é esse: escrever uma história sobre quem e o que você vai fazer. Ah, mas o meu problema é que eu vou resolver, não é um software de empresa, eu vou fazer um jogo, né? Melhor ainda, a história vai ser a principal coisa que você vai ter que fazer, né? Depois vem outras histórias que você vai ter que fazer, discutir com as pessoas o processo do mapa, né, desse jogo, desse aplicativo de entretenimento que você vai fazer, mas a história é o principal momento, ok? Um pouco mais